Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui comentar a respeito desse Fórum Econômico Mundial que ocorreu agora no começo desse ano e que contou com a aprovação e a bênção de Francisco. Então nós estamos sempre explicando aqui o problema que está acontecendo hoje no Vaticano, que ao invés de ser uma estrutura a serviço da Santa Igreja Católica, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, se tornou hoje uma superestrutura a serviço dessa nova ordem. E esse Fórum Econômico Mundial é um dos eventos mais expressivos no sentido da implantação de uma nova economia, de uma nova sociedade e de um modelo que se distancia completamente daquele que a Igreja Católica estabeleceu durante centenas de anos numa sociedade cristã que nós conhecemos através da história. Então é importante nós percebermos isso e por isso mesmo nós queremos aproveitar desse evento para mostrarmos a diferença entre aquilo que eles estão propondo nesse Fórum Econômico, aquilo que Francisco está promovendo com essa nova religião e aquilo que a verdadeira Igreja Católica promoveu através dos seus verdadeiros papas. Então é isso aqui que a gente procura explicar para as pessoas, para a gente ver a diferença, porque nós já estamos acostumados com esse novo sistema, então a gente não sabe o que é a verdadeira Igreja de Cristo e o que ensina o verdadeiro magistério da Igreja. Então é por isso que é importante a gente pensar sobre isso e entendermos também qual é a lógica da educação segundo a doutrina cristã e como nós devemos retomar a sociedade cristã através da educação segundo aquilo que a Igreja nos ensinou. Então, esse tema é importante por quê? Porque, como nós estávamos dizendo, esse Fórum Econômico Mundial se realiza na Suíça, na cidade de Davos. A Suíça é o centro, é como a capital econômica do mundo, ali que está a sede do dinheiro. Tudo isso é controlado desde séculos pelos judeus, que através do protestantismo, eles conseguiram se implantar em vários países e dominar a economia. E através do domínio da economia, eles conseguiram o domínio da política. Então começa com a economia, depois passa para a política. Guerras, revoluções para destruir os sistemas que estão mais alinhados com o catolicismo, fazendo com que a sociedade entre cada vez mais num processo de adaptação, passando de uma sociedade cristã para uma sociedade anticristã e revolucionária na sua essência. Não é uma coisa assim, não, nós somos revolucionários lá no início, agora a gente está estabilizado. Não, é revolucionário na essência, porque o princípio dessa sociedade de hoje é a revolução. E esse princípio revolucionário vai diretamente contra Deus e contra todas as autoridades constituídas por Deus. Uma vez que eles conseguem, pelo sistema econômico, transformar a política, então eles vão moldando essa nova sociedade. E isso acontece pela educação. É por isso que é importante hoje, nós estamos dirigindo essa conferência especialmente para as pessoas que estão envolvidas na área educacional. Como há pessoas aqui que estão conosco hoje, e nós nos dirigimos aos profissionais da área da educação, professores, mestres, diretores de escolas, pessoas que estão envolvidas nisso, e mesmo mães e pais de família que se ocupam da educação dos filhos, através da educação domiciliar também, homeschooling, etc. Então essas pessoas precisam entender o que está acontecendo para eles saberem como que eles podem, pelo menos,
tentar fazer um processo inverso, quer dizer, de restaurar a sociedade cristã, através da boa educação cristã das crianças. Então veja aqui o que esse pseudo-papa Francisco escreveu para o Fórum Econômico Mundial de 2024. Ele diz, olha, a reunião anual deste ano do Fórum Econômico Mundial realiza-se num clima muito preocupante da instabilidade internacional. Então veja aqui que interessante, que essa é uma característica desses falsos papas do Vaticano II. Eles sempre falam como se fossem eles os líderes internacionais. Então quer dizer que eles não são sucessores de Pedro, porque Jesus não confiou o mundo a Pedro. Ele não disse assim, Pedro, cuida do mundo, cuida das comunidades internacionais. Ele não disse isso. Ele falou, olha, apacenta as minhas ovelhas, tá bom? Apacenta as minhas ovelhas, é isso que é a sua missão. Mas não, essa gente aí que se ocupa da ONU, da Unesco, do Fórum Econômico, quer dizer que eles estão envolvidos com a comunidade internacional. Então aqui diz Francisco que é um cenário preocupante, mas não é cenário preocupante porque as almas estão se perdendo, não. É cenário preocupante porque tem inflação, porque tem problemas econômicos, porque tem aquilo outro. Quer dizer, nada a ver isso com a missão de sucessor de Pedro. Depois ele diz, ó, o vosso fórum que visa orientar e reforçar a vontade política e a cooperação mútua proporciona uma oportunidade importante para o envolvimento de múltiplas partes interessadas na exploração de formas inovadoras e eficientes de construir um mundo melhor. Tá vendo? Então, esse é o objetivo dessa nova igreja. A gente sempre está ensinando isso. A Igreja Católica, qual que é o objetivo? Salvação das almas. A nova igreja do Vaticano II, qual que é o objetivo? Construir um mundo melhor. O que ele está dizendo aqui? Isso não foi o objetivo de Cristo. Pelo contrário. Cristo falou, eu não rogo pelo mundo. Rogo para que os preserveis do maligno. Porque eles estão do mundo, mas não são do mundo. Essa é a frase de Jesus. Eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Quer dizer que Cristo, Filho de Deus, não rogou pelo mundo. Quer dizer que ele não está interessado no mundo melhor. Se ele tivesse, ele faria o mundo ficar melhor. Mas o que ele fez foi a santificação das pessoas que estão no mundo, que é ruim. O mundo é ruim por si mesmo, porque o mundo não quer Deus. É isso que está escrito também no Evangelho de São João, no começo, fala, veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Então quer dizer, que ele não foi recebido pelo mundo, ele não é amado pelo mundo. Ao contrário, ele diz, é por isso que o mundo me odeia. Então Jesus falou o verbo, não no passado, nem no futuro. Falou o verbo no presente. O mundo me odeia e o mundo vos odeia. Essa é a palavra de Cristo. Mas aqui está Francisco dizendo que nós temos que trabalhar, etc., incentivar tudo isso para que nós possamos construir um mundo melhor. A frase por excelência desse novo pensamento de uma igreja que se torna uma ONG internacional para promover a melhoria da vida humana. Só isso. Melhoria da vida humana. É a preocupação deles. Então diz, ó, espero que os vossos debates tenham em conta a necessidade urgente de promover a coesão social. Vendo a preocupação dele? O que nós queremos? Coesão social, fraternidade, reconciliação entre grupos, comunidades e estados, a fim de enfrentar os desafios que temos pela frente. Tá vendo? É tudo assim, baseado na visão horizontal, humana e terrena. Só isso. Como é possível que no mundo de hoje as pessoas ainda morram de fome, sejam exploradas, condenadas ao analfabetismo? Para começar, essa é a primeira diferença. A Igreja Católica trabalha pela educação, mas a Igreja Católica nunca obriga ninguém a se escolarizar nem a se alfabetizar. Por que essa obsessão pela alfabetização e pela escolaridade está presente em todas as repúblicas revolucionárias? Por quê?
Porque toda essa gente sabe que se eles educam as pessoas, educam entre aspas, no sistema deles, eles controlam melhor essas pessoas. Porque essas pessoas vão receber desde crianças toda aquela conversa de horas e horas numa sala de aula para elas serem formatadas por esse sistema. E elas se tornam formatadas. Então a obsessão pela alfabetização e pela escolaridade não é para o bem das pessoas. Porque se for para o bem das pessoas, educa-se ou procura o ensino aquele que quer. Porque Deus não criou a pessoa para ser obrigada a ter as letras, o conhecimento das letras, o conhecimento das ciências, o conhecimento da matemática, o conhecimento da literatura. Não. E sempre funcionou assim. Em todas as sociedades, a igreja sempre trabalhou pela educação, mas nunca obrigando as pessoas a irem para a escola. Exatamente por quê? Porque a igreja, na sua sabedoria, ela sabe que a escola não é feita para todos. E isso aqui é uma coisa fundamental. As pessoas vão cair de pedra sobre nós nos comentários porque nós estamos dizendo isso. Mas nós repetimos, educação não é para todos. As letras são para as pessoas que querem, que gostam, que se dedicam e que querem aprender e querem se aprofundar nas ciências diversas, no conhecimento diverso. Mas outras pessoas se dedicam aos trabalhos, outras pessoas se dedicam a uma formação diferente, fazem coisas muito boas, muito produtivas e muito perfeitas e são valorizadas na sociedade cristã. Aí que está a diferença. Se você vê um exemplo interessante, é o exemplo do imperador Carlos Magno. O imperador Carlos Magno foi alguém que lá no século IX trabalhou muito pela educação, pelo ensino e pela escolaridade em toda a Europa. Ele é o pai da educação da Europa. Esse homem fomentou mosteiros em todas as regiões do seu império e nesses mosteiros ele exigia que os monges tivessem sempre uma escola para atender as populações rurais que viviam em torno daqueles mosteiros, para que essas crianças, essas pessoas tivessem acesso à educação. Mas o imperador Carlos Magno era analfabeto. A única coisa que ele sabia escrever era assinar o nome dele. Ele assinava o nome, que ele aprendeu a assinar o nome e mais nada. Mas ele falava 3 línguas, perfeitamente. Falava a língua original deles, dos bárbaros, falava o latim e falava o grego, perfeitamente. Mas ele era analfabeto. E esse homem analfabeto foi quem promoveu a educação. Aí você vai perguntar, mas por que ele não quis também ele aprender as letras ou aprender aqui? Não, porque tem outros compromissos. Ele se dedica a outras coisas. E ele conseguiu governar a Europa inteira sendo analfabeto. Então quer dizer que não é a alfabetização que garante que a pessoa será sábia, inteligente, capaz de fazer as coisas e capaz de viver uma vida feliz e próspera. Então isso aqui é burrice. Dizer que a pessoa é condenada a ser analfabeta, isso é frase de uma pessoa que está querendo promover o sistema revolucionário. O sistema revolucionário trabalha obsessivamente para que todos sejam obrigados a ter ensino. Na França, por exemplo, a partir dos 3 anos de idade, se você não leva a sua criança para a escola, você já é punido pelo governo. Então isso daqui faz parte de um projeto. Não é porque as pessoas são boazinhas, que eles pensam nas criancinhas, que eles têm que aprender, que eles terem boas oportunidades. Não é não. Porque se eles fossem bons realmente, eles dariam muitas oportunidades para as pessoas que também não têm escolaridade. E não é isso. Então, é uma obsessão para formatar os indivíduos para que eles atendam plenamente aquilo que o sistema está pedindo deles. Porque eles vão receber a lavagem cerebral ali naquela escola. E diz ainda, ó, e tantas pessoas carentes de cuidados médicos básicos, deixadas sem abrigo. Tá vendo? Então, sempre a conversa de Francisco é isso. É claro que a gente tem que se preocupar com as pessoas que passam fome, que não têm casa, que não têm comida, que não têm assistência médica, mas não é essa a necessidade fundamental do ser humano. A necessidade fundamental do ser humano é de estar em união com Deus. E se a pessoa está em união com Deus, está fazendo a vontade de Deus,
toda essa bênção de Deus vem sobre ele para que ele tenha também condições de vida boas e dignas. Então, ao invés de Francisco promover o verdadeiro bem, ele está aqui simplesmente querendo trabalhar em conjunto com pessoas que estão ali com a exploração financeira dos bancos há séculos. E achando que essas pessoas é que vão dar esperança para o mundo. Percebe? É uma coisa absurda. Em Deus ele não fala aqui, nesse discurso, nenhuma vez. O nome de Jesus raramente é pronunciado na boca dele. Mas a esperança numa comunidade internacional está presente em todos os discursos dele. Então aqui você já percebe qual que é o caminho. E diz ainda, olha, o processo de globalização que já demonstrou claramente a interdependência das nações, tá vendo? Tudo aqui interligado, e dos povos do mundo, tem assim uma dimensão fundamentalmente moral que deve fazer sentir nas discussões econômicas, culturais, políticas e religiosas. Tá vendo? Então, quer dizer, todas as discussões religiosas não é no sentido de levar as pessoas para a fé católica, jamais, mas no sentido de promover essa fraternidade global. Veja aqui, ó. Para moldar, veja os termos, hein? Para moldar o futuro da comunidade internacional. Uma abordagem clarividente destas questões será decisiva para alcançar o objetivo de um desenvolvimento integral e solidário da humanidade. O desenvolvimento autêntico deve ser global, olha aí, veja isso, e partilhado por todas as nações e em todas as partes do mundo, ou irá regredir mesmo em áreas até agora marcadas por um progresso constante. Então, tudo é em torno das coisas materiais. Não existe nenhuma visão sobrenatural. Essa é a característica da maçonaria, característica do naturalismo condenado pelo Papa Leão XIII, característica de todos os discursos desse falso Papa Francisco que atua para destruir a fé católica. Então diz ali, e se na prossecução desses objetivos os nossos dias parecem dar sinais de um certo retrocesso, tá vendo aqui? Ele faz a citação do documento que ele escreveu chamado Laudate Deum, um documento péssimo, que denuncia esse retrocesso, porque segundo ele, as pessoas que buscam a tradição da igreja ou as coisas do passado, como nós, são retrocedistas e são pessoas que atrapalham o desenvolvimento do mundo. Então esse aqui é o processo que ele quer fazer para nos denunciar como criminosos daqui a algum tempo. Então se você busca as coisas do passado, é um retrocesso. E ele diz aqui, ó, é verdade que cada nova geração deve assumir as lutas e conquistas das gerações passadas, ao mesmo tempo que visa ainda mais longe. Tá vendo? Então, tudo assim com essa tendência desse progressismo, quer dizer que nós já chegamos até aqui pela Revolução, então nós temos que ir mais longe. E, segundo eles, a Revolução é um progresso. E é um progresso sempre no sentido da fraternidade, da igualdade e da liberdade. São os três valores fundamentais da Revolução de Lúcifer. Que Lúcifer, revolucionário por excelência, ele que inspira toda essa gente. E nas sociedades secretas, eles recebem inspiração diretamente de Lúcifer. Que é Lúcifer que diz, ó, é assim, é assim, é assim. Todos os princípios vêm diretamente dessa corrente gnóstica, luciferiana, que domina todas essas elites internacionais, desses fóruns econômicos, dessas comunidades internacionais como ONU, Unesco, toda essa gente que trabalha para a destruição e escravização da humanidade. Eles não estão nem um pouco interessados com o bem, com a fraternidade. Tudo é baseado num projeto de destruição e escravização do ser humano. Mas, é claro, de uma forma muito enganosa, muito discreta e que faz as pessoas pensarem que eles estão sendo realmente bem aparados. Mas é claro que a maioria das pessoas hoje em dia já está percebendo que essa situação aí não passa de uma impostura. Então diz aqui, olha, o bem, juntamente com o amor, a justiça e a solidariedade, não se alcançam de uma vez por todas. Devem ser realizados todos os dias.
São aquelas frases assim, né, bonitas, que falam às pessoas, ah, que lindo, é isso mesmo. Olha a frase do Papa Francisco, tá vendo? O bem, juntamente com o amor e a solidariedade. É verdade, todos os dias, mas com a graça de Deus. Faltou ele completar ali, ó. Completo, com a graça de Deus. Né? Não é assim, construamos, né? Aquela coisa sempre da maçônica, você percebe? Maçonaria vem de construir. Por quê? Porque o maçom é o pedreiro. É aquele que vai construindo cada dia com a ajuda do arquiteto do universo. O arquiteto do universo não é Deus, é Lúcifer. Deus verdadeiro, né, junto com Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o criador do universo. Enquanto que aqui nós estamos trabalhando com um arquiteto, alguém que vai ali elaborar um novo projeto. E nós somos os construtores. Tá vendo? Esse aqui que é a lógica deles. Então, quando a gente aprende isso, quando a gente percebe todos esses princípios, é muito mais fácil você detectar o erro que está presente nessa nova igreja e nessa nova civilização. Porque não é uma questão de heresias. As heresias são coisas muito pequenas para essa gente aqui. Isso aqui é um novo paradigma, é uma nova visão, é uma realidade completamente invertida. Enquanto que Cristo e a igreja de Cristo pregaram uma coisa, eles pregam o oposto. Eles pregam tudo ao contrário. Por quê? Porque a base do evangelho é a visão sobrenatural. E a base dessa gente é a visão natural, terrena e materialista. Agora, se você pega um documento de um verdadeiro Papa da Igreja Católica, como é o caso do Papa Pio XI, que foi um Papa extremamente dedicado à educação. E a parte da educação é a base da civilização cristã. Então o Papa Pio XI, que mesmo no século XX, lutou para que a Igreja Católica pudesse restabelecer uma educação verdadeira e cristã em todos os setores da Igreja no mundo inteiro. Então ele escreveu aqui essa encíclica que se chama Divini Ilius Magistri. A gente deixa inclusive o link na descrição para a pessoa pesquisar e ler esta belíssima carta do Papa Pio XI em português, ele pode encontrar ali. E você vai percebendo a diferença fundamental de pensamento, de intenção, de foco. É uma questão simples, é uma questão de ler e interpretar. As pessoas hoje em dia fazem faculdades, estudam em universidades caras e não são capazes de ler um texto. Fala assim, leia o que está escrito aqui. Ele, tá bom. A gente já não entende nada quando a pessoa lê, porque não é capaz de ler, de perceber a pontuação, de perceber o que está escrito. E aí você pergunta, e agora, o que está escrito? Interpreta para mim esse parágrafo. Ele não sabe. E a pessoa com universidade, com diploma na mão, tira foto, fala, olha aqui, ó, o diploma que eu ganhei. Tá bom, mas interpreta agora esse parágrafo para mim. Fala aqui, ó, o que está escrito nesse parágrafo? Não é capaz. Você percebe? Então o que é educação? Educação é primeiro você formar a pessoa nos princípios básicos. E você dar à pessoa a capacidade de interpretar as coisas. Se a pessoa não tem nem isso, ele tem um diploma para fazer o quê? Percebe? Então, essas universidades, o máximo que eles são capazes de fazer é de formar técnicos. Ou seja, pessoas que são capazes de repetir fórmulas. E as fórmulas já são pré-concebidas. Ele só repete aquela fórmula e ganha dinheiro em cima daquela fórmula. Pronto. É só isso. Mas ele não é capaz de interpretar as coisas, nem os fenômenos, e nem sequer de dar resposta para aquilo que as pessoas perguntam para ele dentro da área dele. Fala assim, não, isso eu não entendo. Eu não aprendi isso. Então quer dizer que não é um profissional. Não é uma pessoa que tem uma formação. Então você veja que na base da educação moderna nós já estamos destruídos. E isso é proposital. Então, quando a gente fala desse fórum econômico, nós estamos falando também da educação, porque eles, como eu expliquei, começam sempre no dinheiro. Depois que eles organizam o dinheiro, aí eles organizam a política. E depois que eles organizam a política, eles formam uma sociedade através de uma péssima educação. Entretanto, o Papa Pio XI, mestre verdadeiro, sucessor de Pedro, nos dá aqui um ensinamento infalível, através de uma encíclica, que nós estamos citando aqui, Divini Ilius Magistri,
dizendo o seguinte: é, portanto, de máxima importância não errar na educação. Olha a frase do Papa Pio. É, portanto, de máxima importância não errar na educação. Como não errar na direção para o fim último com o qual está conexa, íntima e necessariamente toda a obra da educação. Olha a beleza do ensinamento, tá vendo? Então, qual que é o fim último de toda a obra da educação? É a salvação eterna da pessoa, o conhecimento de Deus. Senão, tudo é perdido. Na verdade, consistindo a educação essencialmente na formação do homem, como ele deve ser e portar-se, tá vendo? Como ele deve ser e portar-se, isso é educação moral, e isso que a igreja sempre teve. Agora, hoje em dia, será que algum colégio, alguma escola dessas públicas aí, ensina a pessoa como ele deve ser e como ele deve se portar? Percebe? É justamente o contrário. Eles ensinam a pessoa a se comportar de forma errada e ser alguém que vai contra aquilo que Deus pede e que a família ensina. Então a própria família pode ensinar uma coisa e na escola a pessoa vai lá e aprende o contrário. Por quê? Porque diz aqui, olha, nesta vida terrena, em ordem a alcançar o fim sublime para o qual foi criado, depois que Deus nos revelou o seu Filho unigênito, que é o único caminho, verdade e vida, não pode dar-se educação adequada e perfeita, senão a educação cristã. Então só essa frase aqui de Pio XI destrói completamente todas essas péssimas alocuções de Francisco. Porque Francisco está falando de formação de uma humanidade justa, perfeita, amável, mas nada de cristã. Basta que você tenha a sua religião, ou se não quiser ter uma religião também não tem problema. Percebe? Então quer dizer que tudo é na lógica de uma fraternidade universal pan-religiosa. Então cada um tem a sua religião. E um Papa verdadeiro está explicando para nós que depois que Deus revelou o seu Filho, que é o único caminho, verdade e vida, não pode ter educação verdadeira se ela não for uma educação totalmente cristã. Se a pessoa já começa dizendo todas as religiões são boas, essa educação é péssima. E essa educação destrói o ser humano. Isso aqui é o Papa Pio XI ensinando a gente. E ele diz: a este magistério foi conferido por Cristo a infalibilidade, juntamente com o preceito de ensinar a sua doutrina. Assim, a igreja foi constituída pelo seu divino autor, coluna e fundamento da verdade, a fim de que ensine aos homens a fé divina, cujo depósito lhe foi confiado, para que o guarde íntegro e inviolado, e dirija e prepare os homens, as suas associações e ações em ordem à honestidade dos costumes, à integridade de vida, segundo a norma da doutrina revelada. Percebe? Então é muito fácil. As pessoas ficam assim: ah, mas como é que você está julgando um Papa, está dizendo que o Francisco não é Papa? Eu volto a dizer, é muito fácil você reconhecer um Papa verdadeiro de um falso Papa. Qual que é a forma de reconhecer? É só você ler o que ele está dizendo e fazer a interpretação do texto. Se ele está dizendo que a Igreja Católica é a única verdadeira e que a revelação de Cristo é necessária para todos os seres humanos, para que eles se salvem e tenham a plenitude dessa vida, então ele é um Papa verdadeiro, porque ele está defendendo o que a Igreja sempre disse. Agora, se ele diz, com essa linguagem de Francisco, que todas as religiões estão unidas no esforço de fazer uma fraternidade universal, ele está conjuminado com a nova ordem, está conjuminado com Satanás. Então não pode ser um Papa verdadeiro. Ele simplesmente utiliza do nome de Papa, da autoridade de Papa, para fomentar essa nova religião e essa nova sociedade anticristã, usando dos bens da igreja e da autoridade da igreja. Agora, continue percebendo o que diz um Papa verdadeiro. Portanto, no próprio objetivo da sua missão educativa, isto é, na fé e na instituição dos costumes, o próprio Deus fez a igreja participante do magistério divino. E por benefício seu, imune de erro,
Por isso é ela mestra suprema e seguríssima dos homens. E lhe é natural o inviolável direito à liberdade do magistério. Então essa frase também é importante para nós percebermos o seguinte, que todas as pessoas que trabalham com educação deveriam perceber que a Igreja Católica verdadeira é ela a mestra por excelência. E só ela pode dar uma doutrina segura de todo erro. Para que as pessoas primeiro aprendam do magistério da igreja, para depois eles ensinarem aos outros, não importa qual seja a doutrina e qual seja a ciência. Eles primeiro aprendem do magistério da igreja, para com esses princípios e com essa lógica, eles vão ensinar aquilo que eles devem ensinar, juntamente com a verdadeira fé e juntamente com a verdadeira moral. Então isso aqui que diz o Papa Pio XI. E por necessária consequência, a igreja é independente de qualquer autoridade terrena, tanto na origem como no exercício da sua missão educativa. Então quer dizer que a gente não tem que ficar aí bajulando esses estados revolucionários, republicanos, para poder nós depois fazermos a nossa educação, a nossa escola como a gente precisa fazer. Não, a igreja tem uma liberdade e tem uma autoridade para educar e ninguém pode interferir. Então, é essa a lógica católica. Por isso que lá no século XVIII já quiseram destruir os jesuítas. Porque nessa ocasião, os jesuítas faziam uma rede de educação no mundo inteiro e fazia com que as pessoas fossem muito bem formadas nesses princípios da fé católica. E isso estava impedindo o desenvolvimento dessa nova ordem que eles queriam levar a cabo através de revoluções, de guerras, como a gente sabe. Então, primeiro foi necessário fazer guerra contra os jesuítas. Por isso que eles pressionaram o Papa, até o Papa dissolver a ordem dos jesuítas. E depois de 40 anos, quando o Papa Pio VI colocou de novo os jesuítas para atuar, aí eles começaram a infiltrar pessoas que estavam mal intencionadas dentro da ordem dos jesuítas para destruir essa ordem por dentro, porque eles não conseguiram destruir por fora. Percebe como é que é uma coisa grave, uma coisa que já vem de séculos, uma coisa que já tem uma estrutura de maldade estabelecida desde a origem. Então isso aqui é algo muito sério, porque desde os séculos XVIII, século XIX, que eles já dizem, olha, a igreja não interfere, a igreja é só uma superstição, a igreja é só uma fé do passado, não interfira nas escolas, nas universidades. Falso, mentira. A igreja tem uma ciência divina, que é revelada e que está acima de todas as ciências. E as pessoas que ensinam ciências que estão em contradição com aquela fé revelada por Deus, pode ter certeza que essas pessoas estão ensinando a mentira. E eles se consideram mais inteligentes e mais sábios que a própria igreja. E isso é falso. Mesmo em relação à criação, hoje em dia, todas as escolas, eles ensinam evolução, evolução das espécies, ensinam evolução, que o mundo foi criado em bilhões e bilhões de anos. Tudo isso é mentira. O mundo foi criado em exatamente 6 dias. Deus criou o mundo tudo do nada. E quando ele criou, ele fez cada espécie como ela é até hoje. Não tem diferença. Cada espécie tem a sua origem em Deus e ela não evolui. Ela é a mesma. Exatamente como Deus criou. Então esse aqui é só um exemplo para você ver como que hoje em dia as pessoas manipulam a ciência sem provas, para que as pessoas façam um critério de julgar que a religião não passa de uma superstição ou de uma crendice, quando na verdade é uma revelação do próprio Deus, que está acima de todo conhecimento. Percebe? Então é isso que a gente tem que entender, porque isso é importante para as pessoas perceberem a verdade. Então diz aqui, olha, o Papa Pio XI. É, pois, com pleno direito, que a Igreja promove as letras, as ciências e as artes, enquanto necessárias ou úteis à educação cristã, e a toda a sua obra para a salvação das almas, fundando e mantendo escolas e instituições próprias em todo gênero de disciplina e em todo grau de cultura. E esta obra da Igreja, assim como presta relevante serviço às famílias e às nações,
que sem Cristo se perdem, como justamente repete Santo Hilário. Que coisa há de mais perigosa para o mundo do que não receber a Jesus Cristo? Então, realmente, isso aqui é um ensinamento muito forte do Papa Pio XI, citando Santo Hilário, grande bispo, e ele vai concluir dizendo: além disso, é direito inalterável da Igreja e, simultaneamente, seu dever indispensável de vigiar por toda a educação dos seus filhos, os fiéis em qualquer instituição, quer pública, quer particular, não só naquilo que diz respeito ao ensino aí ministrado, mas em qualquer outra disciplina ou disposição, enquanto estão relacionados com a religião e a moral. E é claro que em tudo eles vão tocar na religião ou na moral. Então, por isso que nós estamos explicando essas coisas hoje. Depois, as pessoas que quiserem podem ler e estudar melhor a encíclica do Papa Pio XI, que nós estamos citando aqui. Mas o objetivo dessa nossa explicação é mostrar que hoje nós estamos sendo enganados e que as escolas se tornaram instrumentos desta nova ordem para formatar as pessoas contra Deus e contra a sociedade cristã. E se nós quisermos ser colaboradores da restauração do cristianismo e da sociedade cristã fundada por Cristo, então nós temos que começar pela educação. Começar pela educação significa educar os jovens e as crianças com a verdadeira educação cristã. E se essa educação cristã não é mais ministrada nas instituições públicas ou particulares, então nós temos que produzir escolas ou fomentar a educação domiciliar para que essas crianças possam receber uma educação verdadeira, correta, segundo aquilo que a igreja sempre ensinou. E assim, claro que nós seremos perseguidos, teremos dificuldades, mas pelo menos a gente salva essas crianças dessa formatação péssima que eles estão fazendo agora, de uma forma cada vez mais acelerada, com o auxílio, o apoio e a bênção desses falsos papas, como nós estamos vendo aí Francisco, atuando em nome dessa nova sociedade e desse Fórum Econômico Mundial. Então, pensemos nisso e procuremos estudar a história da igreja, ver a beleza da civilização cristã medieval, a beleza dessas instituições, quando nós tínhamos monges que educavam essas crianças, educavam os jovens, quando nós tínhamos instituições inteiras de monjas, de irmãs, que eram formadas para a educação e que garantiam a educação dos jovens, das crianças, segundo aquilo que a igreja sempre ensinava. E não era assim como hoje, que eles fazem os meninos junto com as meninas. Né? Sempre as escolas cristãs eram separadas, os meninos das meninas. Desde a idade de 10, 12 anos, jamais eles estudavam na mesma classe. Então isso aqui também é importante. E não só fomentar a educação cristã e fomentar o ensino católico verdadeiro com escolas ou mesmo universidades, como a igreja sempre fez, que infelizmente tudo isso eles destruíram, mas também lembrar que a igreja não é somente promotora de alfabetização e de escolaridade, mas a igreja também é promotora daqueles que não querem estudar e daqueles que não querem ser alfabetizados, mas querem trabalhar no campo, querem trabalhar na marcenaria, querem trabalhar com oficinas, querem ser pessoas que trabalham em diversas atividades, e essas pessoas são igualmente valorizadas pela sociedade cristã, porque eles também têm o seu valor, eles também têm a sua importância e eles também têm a sua ciência, que não são ciências liberais, mas são ciências mecânicas, colaboram enormemente para uma sociedade justa, verdadeira e fraterna, como o Francisco está pregando aqui, mas que não é de forma alguma capaz de se construir ou de se estabelecer através simplesmente de projetos humanos, mas da sabedoria cristã, do conhecimento da palavra de Deus e da obediência a essa estrutura de sociedade que a Igreja Católica é capaz de implantar. Só a Igreja Católica é verdadeira, é capaz de implantar uma civilização que tem essa harmonia entre o conhecimento de todas essas artes liberais e de todas essas artes mecânicas, ou seja, de todo o conhecimento humano, seja através da escolaridade, seja através da sabedoria que a pessoa adquire
para cuidar do campo ou para fazer todos os outros tipos de atividades que existem na sociedade. Então hoje nós estamos aqui fazendo essa conferência para que as pessoas tomem consciência de tudo isso e para que as pessoas possam ter noção da responsabilidade que eles têm, principalmente como pais e mães de família, de educar os filhos segundo aquilo que a Igreja Católica nos pede e nos ensina. Que Deus possa nos dar a graça de vivermos segundo aquilo que a Igreja já viveu no passado, com a sua civilização cristã, e que nós possamos enfrentar essas dificuldades que nós temos hoje com a confiança e com a verdadeira esperança de um mundo melhor, não segundo os homens, mas segundo a vontade de Deus. Que Deus seja bendito para sempre. Amém.